Amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Evangelho de Cristo Jesus seja propagado. E amados, o Senhor quer falar ao seu coração. E queridos, ainda olhando brevemente para esse estudo no Evangelho em João, hoje iniciamos o capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 e 2. João 2, 1 e 2, que nos diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Verso 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Amados, eu quero tratar sobre o tema Cristo no centro da celebração. Cristo no centro da celebração. E queridos, logo no início de seu ministério público, Jesus é encontrado em um casamento. Isso vai nos ensinar, amados, que o Filho de Deus não veio apenas para momentos de dor, de necessidade, como também de julgamento. Mas, queridos, o Filho de Deus também veio para santificar todos os momentos de alegrias legítimas da nossa vida. E, amados, notem uma coisa. A presença de Cristo em Caná revela que todas as áreas da existência humana só encontram seu verdadeiro significado quando Cristo está no centro. Amados, o casamento foi instituído por Deus desde a criação. E este casamento instituído por Deus aponta para uma realidade muito maior. A união entre Cristo e a sua igreja. E amados, ao participar daquela celebração, Jesus não apenas honra essa instituição do matrimônio, mas Jesus também começa a revelar a sua glória como verdadeiro noivo que veio buscar a sua noiva, a igreja. Queridos, desde o princípio, Deus estabelece o casamento como uma sombra de uma realidade muito mais profunda que vai encontrar o seu pleno cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. E há um detalhe extremamente importante aqui. É que Cristo foi convidado. Amados, embora seja o Senhor sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, mantenedor de tudo o que existe, Cristo entrou naquela festa como um convidado. Vamos analisar um pouco isso, né? Isso nos lembra que muitos desejam as bênçãos da celebração, mas muitos negligenciam a presença daquele que é a fonte de toda verdadeira alegria. Frequentemente, amados, as pessoas buscam paz, buscam felicidade
buscam realizações, prosperidades, buscam satisfações, né? Satisfação, perdão, para suas necessidades, mas sem um relacionamento íntimo, genuíno com a pessoa de Cristo. Amados, entendam, muitos querem os dons, mas não querem o doador. Muitos desejam os benefícios do reino, mas não o rei. Amados, toda alegria verdadeira, duradoura e plena encontra a sua origem em Cristo Jesus. Ou seja, amados, as bênçãos, quando separadas de Cristo, tornam-se temporárias, tornam-se insuficientes para satisfazer a alma humana. Amados, nas bodas de Caná, a maior honra daquela festa não estava naquela abundância de vinho que seria providenciado, mas estaria na presença do Filho de Deus entre aqueles convidados. Não é verdade? Ou seja, da mesma forma, o maior privilégio da vida cristã não é aquilo que Cristo pode nos dar, pode fazer. Mas o maior privilégio da vida do cristão é o próprio Cristo. É a sua pessoa, é a sua presença. Cristo é a fonte de toda graça, Cristo é a fonte de toda paz, Cristo é a fonte de toda esperança e da salvação da sua igreja. E quando Cristo ocupa o centro da vida, as demais bênçãos encontram seu devido lugar. Porém, amados, entendam, quando as bênçãos ocupam o lugar de Cristo, o coração inevitavelmente, né, cairá numa frustração, cairá na idolatria. Sendo assim, amados, o chamado do Evangelho não é primeiramente para buscar aquilo que Deus pode fazer por nós, mas para buscarmos o próprio Deus, revelado na pessoa gloriosa de seu Filho. Queridos, a felicidade humana é passageira quando construída sobre circunstâncias, sobre conquistas ou sobre emoções. Mas a felicidade humana torna-se duradoura quando está firmada na pessoa de Cristo. Porque toda alegria, entendam isso, toda alegria separada de Deus será para sempre incompleta, será frustrante, será vazia. Por quê? Porque o coração humano foi criado somente para encontrar satisfação na sua verdadeira fonte, que é o próprio Deus. Agora, a Bíblia relata também que os discípulos também foram convidados. Isso demonstra que seguir Jesus não significa abandonar a vida comum, mas significa viver cada aspecto da nossa vida para a glória de Deus. Ou seja, amados, a fé cristã não se limita ao culto público. A fé cristã transforma os nossos relacionamentos, transforma a nossa família. A fé cristã transforma as nossas comemorações. A fé cristã transforma o nosso trabalho e toda a nossa caminhada. O Evangelho de Cristo, amados, entendam, não nos afasta das responsabilidades, como também das experiências ordinárias da vida. O Evangelho, ele as redime. O Evangelho coloca todas as coisas sob o senhorio de Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Além disso, também podemos destacar
que esse episódio nos lembra a bondade da providência divina, porque nada acontece por acaso. Amados, o mesmo Deus que governa os grandes acontecimentos da história também está presente nos detalhes da vida cotidiana. Isso é maravilhoso. O Senhor que sustenta o universo estava presente ali em uma simples aldeia da Galileia, participando de um casamento comum. Isso nos ensina que Deus não está distante do seu povo. Nos ensina que a sua graça alcança tanto os grandes momentos quanto aquelas circunstâncias aparentemente simples e rotineiras. Bendito seja Deus. Amados, Caná nos ensina que a maior honra de uma celebração não está na abundância dos recursos, né? Ou na quantidade dos convidados, ou no brilho do evento. Mas a graça, a honra da celebração está na presença do Salvador. Onde Cristo é o centro, a graça se manifesta e a verdadeira alegria floresce. Cristo tem que ser o centro. Cristo tem que ser o centro da sua vida, da sua casa, dos seus negócios. E sendo assim, sem Ele, até mesmo as maiores conquistas serão vazias, frustrantes. Com Ele, até os momentos mais simples são enriquecidos por um propósito gloriosamente eterno. Esse cenário em Caná também vai nos apontar para algo maior, algo glorioso. Que aquele casamento, amados, era apenas uma antecipação das bodas do Cordeiro, quando verdadeiramente Cristo reunirá definitivamente o seu povo redimido. Bendito seja Deus. Amados, toda celebração legítima nesse mundo é apenas um reflexo imperfeito, né, de uma alegria futura reservada a todos aqueles que pertencem ao Senhor. Bendito seja Deus. Eu vou finalizar, amados. Em Cristo não apenas desfrutamos das bênçãos presentes, mas em Cristo aguardamos a plenitude de uma comunhão eterna com Deus Pai, quando Cristo ele é verdadeiramente o centro da nossa vida. Se Cristo é o centro da sua vida, belezas inesgotáveis e um senso de satisfação pleno para sempre encherá o seu coração. Cristo é o centro da sua vida. Curve a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso, bendito seja tu, Senhor, por tua palavra. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Que o Senhor seja o centro no nosso trabalho, na escola. Que o Senhor seja o centro dentro da minha casa, na minha família. Que o Senhor seja glorificado, Senhor. Pois onde o Senhor está, há satisfação, há plena alegria. Pois sem o Senhor, as bênçãos do Senhor não podem satisfazer a nossa alma. Mas somente o Senhor pode satisfazer plenamente todos os anseios, desejos dessa alma que deseja o Senhor como centro da nossa vida. Pai Santo, eu te engrandeço por este irmão, por esta irmã. Eu te engrandeço por toda a sua casa e por toda a sua família. Eu te engrandeço também por este dia, pela minha casa e minha família, no nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho
e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.